Olá, tudo bem com vocês? Quem foi Guilherme Caixa Gameplay. Hoje a gente tá aqui de novo no canal do Clark. E hoje a gente vai finalmente ver tudo o que aconteceu no episódio final de Stranger Things. Vamos lá, galerinha. Oi, Clark, manda a nova aí pra gente. De mistério, perdas, sacrifícios, teorias, noveladas, etc. Foi mal, Clark. etc. Fala de novo, eu Finalmente não consegui ouvir. chegamos. Depois de anos de mistério, perdas, sacrifícios, teorias, noveladas, etc. Finalmente chegamos ao fim. O episódio que deveria carregar todas as respostas, todas as consequências e principalmente todas as cicatrizes deixadas por Hawkins. A Netflix resolveu soltar esse aqui só 2 horas antes do ano novo e por isso eu levei uns dias a mais pra trazer esse resumo. Qual é? Quem me acompanha no Insta sabe que 2 horas antes do ano novo as únicas coisas estranhas que eu vi já estavam na mente. Mas quer um resumo rápido de todos os 7 longos episódios antes desse? Por favor. Basicamente, Resumo. todo o esforço dos protagonistas para deter o Vecna foi em vão. O vilão iniciou seu ritual maligno com crianças, Max e a irmã careca da 11 se juntaram à equipe e os protagonistas estão indo até o fim do mundo tentar salvar a humanidade. Tá aí. Obrigado. 7 a 8 horas de episódios resumidos em algumas linhas. No mais, já adianto que sobraram muitas pontas soltas, muitos questionamentos em aberto e o desenrolar dessa história veremos agora. É hora de encerrar de vez essa série. Encerramento bom? Ruim? Digno? Te respondo agora nesse simpático vídeo. E então é por isso que hoje nesse canal... Compre de tudo Shopee. Coisas estranhas. Episódio final. Stranger Things, o grande e meio broxante final. O episódio começa com todos reunidos no mundo invertido e prontos para fazer o que fazem de melhor. Merda, digo, se separar. Antes até rola uma despedida 50% emocional. A gente consegue. Eu sei disso. Só mais uma batalha e esse pesadelo todo, ele vai acabar. 50% Eu tava porque fazendo olha cosplay de Eleven, 100% galera. gigached sem expressões faciais, fria e calculista. Por enquanto, vamos dizer que temos o grupo da 11 e o grupo do Mike. Inclusive, o grupo 11 de longe já foi descoberto por um esquadrão isolado de soldados, liderados pelo figurante que sofreu lavagem cerebral alguns Verdade. episódios atrás. Eles pretendem... Se eles tivessem matado esse figurante, já ia resumir metade do problema, galerinha. Só que não, né? Deixou fugir. Eleven muito burrinha. Por isso não já ia ter resolvido o problema da série, né? Mas tudo bem. Atacar sozinhos sem avisar o restante da base. Ao redor do mapa também teremos algumas duplas espalhadas, começando com o professor e a Erika, que estão de observação no topo de uma igreja. Eles avistam o exército nas ruas e agora sabemos que a doutora Kay continua suas buscas atrás dessas crianças enxeridas. Perto dali, outra dupla junta são Max e Vicky, a namoradinha enfermeira da Robin. Elas estão na estação de rádio e meio que à toa por enquanto. Tem personagens demais para todos terem espaço ou o que fazer o tempo todo. No mundo invertido, voltamos ao grupo Mike. Eles foram até essa antena gigante aí para avisar o Hopper quando o abismo planetário se aproximar. O Hopper vai avisar a 11 e essa vai estar dentro da mente do Vecna para impedir seu ritual com criancinhas. É isso que tá fazendo o meteoro cair. Fora isso, eles vão aproveitar para invadir o abismo através desta antena. O Esse é o grupo da plano. 11, por sua vez, foi até os laboratórios onde a garota costumava sofrer experimentos do mal. Mesmo que ainda seja o mundo invertido, isso traz lembranças bem ruins, claro. O objetivo desse Demagogo. grupo é usar o mesmo tanque que ela costumava entrar, aumentando seus poderes e Impressionante, fazendo ela tava tudo lá localizar do o vilão. jeito, né? Antes de mergulhar, o Hopper diz pra On que vai dar umas batidas no vidro quando o abismo se aproximar. Esse vai ser o sinal pra ela acelerar as coisas. Enfim. Bora lá, galerinha. Vai dar Pausa pra certo. primeira novelada do grupo Mike. Ele e o Will, por pura coincidência, acabaram ficando sozinhos no meio da torre e aqui o Mike decide quebrar esse clima estranho entre os dois de vez e esclarecer as coisas. Essa é a cena que vamos descobrir se o beijo vazado era real ou não. Mike diz que deveria ter dado mais apoio pro Will, pede desculpas por tudo e até dá a entender que sobrou alguma coisa pro Beta lançando essa aqui. Amigos? Não, valeu.
melhores amigos. Tá tão engraçado hoje, seu filho de uma puta. Tu tá com patati Friendzone, hein, Will? no teu cu, Tá é? foda Não tá mesmo, hein, sobrando nem garoto? quando o cara muda de time. Mike faltou chamar quem gostava dele de irmão. Sabia exatamente o que estava fazendo. Voltando pra dupla da Max, em determinado momento a enfermeira tem um ataque de ansiedade, diz que vai buscar algo pra comer e nesse meio tempo, bum. Na visão da Max tudo some e ela consegue andar novamente. No mundo real é como se ela estivesse tendo uma convulsão, mas a realidade é que a ruiva foi teleportada pra dentro do mundo dos sonhos novamente. Ao menos dessa Para vez, ajudar. não pelo Vecna, e sim pela 11 e a 8. Vão ser o time Max agora. O problema é que do lado de fora da mente, o exército enfim encontrou e invadiu o esconderijo da rádio, mesmo que a Vicky tenha conseguido se esconder com ela por enquanto. O problema maior é que o abismo já tá caindo sob a terra e isso leva o time Max a uma corrida contra o tempo. Elas precisam encontrar o Vecna no meio das memórias compartilhadas e impedir o ritual dele nos próximos 30 segundos, senão todo mundo vai morrer. Bem que poderiam morrer os 3 mesmo, não que eu esteja Que torcendo contra o progresso. Então, pra dar aquela emoção, a torre começa a desmoronar, Não, é o verdade. tempo quase acaba, mas as meninas conseguem achar o vilão e mandar ele pelos ares. Sai. Aqui, inclusive, o Steve acaba pendurado na torre, o Dusty não alcança ele a tempo e... as teorias estavam certas. Os irmãos Duffer vão arrebatar o Steve da história, destruindo o coração do Banguela por completo? Cheguei até a pensar que sim, mas, claro, o Jonathan é quem aparece lá e salva o Mano Steve da morte. A essa Claro. altura da série já é tão óbvio que alguém vai aparecer e salvar um dos protagonistas que a maior surpresa seria isso não acontecer. Tudo bem previsível como de costume. Confesso que aqui provavelmente seria uma morte meio sem peso, mas adicionando uma música lenta e algumas cenas relembrando o passado do Steve enquanto ele cai pra morte Ia certa, ser talvez foda. seria uma boa. Na mente do Vecna, que ainda não voltou depois de ser arremessado, claro, as crianças do caralho ainda são ateias e ficam dizendo: oh meu Deus, a garota ruiva de 1,60 só pode ser o monstro, é ela, não o Henry. Sendo assim, ao invés de fugir imediatamente, Max vai ter que ficar na casa maligna para provar às crianças de que o vilão é o vilão. No grupo Mike, a Nancy Rambo foi a primeira a invadir o abismo através da antena. O próximo passo é todos do grupo irem também se dirigirem para a batalha final. Puta merda. Chupa, Armstrong. E finalmente se recupera do tombo e volta pra casa. Lá ele encontra a 11 sozinha, dizendo que acabou, que as crianças fugiram, e isso faz o vilão começar a se revelar vilão. Claro que nessa hora descobrimos que todos ainda estão na mesma sala, protegidos pela magia da 8. Eles esperam o Henry usar seu braço de Vecna e falam: nossa, ele é o vilão mesmo, temos que fugir. E só aí decidem ir embora. A luta ainda continua por um tempo, porém, Henry simplesmente desaparece. Acontece que ele voltou para o mundo real, assombrou a mente do Hopper um pouquinho. Aparece, seu cretino mentiroso! Cretino. Idiota. Mas Disse o mentiroso cabra que passou a temporada inteira mentindo pra crianças e etc. Bom, aparentemente o vilão encontrou o corpo da 11 e fez furos nele. Porém, tudo que o Hopper viu não passou de alucinações. O corpo verdadeiro do Vecna nem estava aí. Fato é que graças a esse ataque, o Hopper estoura o tanque de água achando que Que a aí 11 estraga estava com tudo. problemas. Todas as meninas superpoderosas desaparecem no mundo dos sonhos e fica na mão das crianças incompetentes irem até a caverna antes de serem encontradas pelo Vecna. Ao menos a Holly tá com eles ainda. Pra piorar, na mesma hora em que a Max acorda, o exército finalmente encontra ela e a Vicky. E explorando o lugar, também descobre as anotações do plano final. Ou seja, vão acabar encontrando o restante do grupo logo. Quando quase todas as crianças já estão em segurança nas cavernas, o Henry finalmente aparece tentando capturar a Holly. Por pouco, ela é salva pelo garoto gordo, Goat. O garoto tinha se alimentado bem de manhã pelo que parece e não tem jeito, tava com mais força que o Vecna. Assim, todos conseguem escapar pra dentro da caverna que o vilão não entra. Acontece que a única coisa que mantinha o vilão longe das cavernas eram seus traumas e medos. E como tudo que ele precisa para dominar o mundo está ali dentro, Henry decide ignorar o que sente e ir atrás das crianças mesmo assim. Essa ao menos é uma baita cena porque o ator do Vecna entrega muito. O cabra é bom. A Holly
Holly vê que o bichão tá vindo, todas as crianças começam a correr novamente e, ao mesmo tempo, Will acompanha tudo lá do abismo, na visão do Vecna. E como agora ele sabe que as crianças estão sozinhas e em perigo, o novo plano é o Will ficar pra trás tentando impedir o Vecna via Bluetooth, enquanto o restante do grupo Mike corre para enfrentar a mente colmeia. Galera. No grupo 11, a essa altura, o exército e o grupo do figurante revoltado já encontraram todo mundo. Eles usaram aquela mesma arma sonora para derrubar a 11 e a 8, mesmo que a 11 ainda esteja escondida por aí. Quando tudo parecia perdido, o Moe que estava joga uma bomba na arma sonora e explode tudo. Assim a 11 Shed sai do esconderijo e já elimina todos os soldados de uma vez. Mesmo assim, a 8 acaba levando os pipocos no processo. Ela diz que de alguma forma, pra ela isso já teria que acabar ali no mundo invertido mesmo. E em pouco tempo, morre. Adeus 8. Claramente você morreu pra servir de morte dramática no lugar dos protagonistas. Vi muita gente criando teorias de que a pobre coitada podia ser o próprio devorador de mentes e no fim, ela só queria ajudar mesmo. Muito injustiçada, mas morte sem peso algum. Na mente do Vecna, Holly levou todas as crianças para a mesma passagem onde tinha fugido com a Max da primeira vez. O Henry também acabou chegando no lugar. A Holly aparece de surpresa tentando atacar, mas acaba sendo rendida fácil. Mesmo assim, como ali era o local principal do trauma, o vilão começa a reviver tudo o que aconteceu. O cara buga. Mandaram você sim! O senhor está confuso. Precisa de um médico. A 11 pretende ir até a antena onde o grupo Mike estava. Ela também vai invadir o abismo e ir pra batalha. Porém, como essa pode ser uma última conversa, já que ninguém sabe o que vai acontecer, ela meio que se despede do Hopper, relembrando quando ele a encontrou pela floresta e cuidou da carequinha. Como ele pega o negócio com a mão como se não tivesse acabado de levar um tiro. Enfim, essa pedra meio que se funde ao corpo do moleque e aquilo era o próprio Devorador de Mentes. Pra quem achou ele meio sumido desde a segunda temporada e pensou que era só mais uma criação do Vecna, tá aí. Na verdade, o Devorador de Mentes é quem manda na parada de verdade. Nessa hora da lembrança, o Henry atual começa a sentir dor. O Will, que estava conectado a ele, começa a sentir dor também. E essa foi basicamente a origem dos poderes do vilão. Qual o contexto disso? O que o escoteiro foi fazer numa mina abandonada sozinho? Quem era o cara que acabou de ser morto? De onde veio essa pedra? Mais algumas das perguntas que talvez nunca encontraremos as respostas e foda-se. Depois da visão, o Will começa a dialogar com o Henry dizendo que a culpa sempre foi do Devorador de Mentes, que o Vecna foi usado e até pede a ajuda dele. Ajuda a gente a combater ele, não deixe ele vencer, Henry, por favor, não deixe ele vencer. Porém, o Henry diz que nunca foi controlado, que é puramente do mal e que os dois estão trabalhando juntos para o fim do mundo. Ou seja, o próprio Vecna escolheu seguir... Vai, ouvir! Vai, ouvir! Bora, tropinha do barulho! Vamos, ouvir, respira! É o Will, meu filho, pelo amor de Deus! Bora, galerinha do mal! O grande vilão de 5 temporadas que assombrou a cidade por mais de uma década e quase dominou o mundo foi derrotado em uma luta de, digamos, 7 minutos, em média. Ao menos os efeitos gráficos foram legais. Puta que pariu, o Devorador de Mentes foi simplesmente molestado em 7 minutinhos. E se esse foi o cenário final, não deveria estar cheio de demogorgons, democões e todos os demos que já inventaram? Cadê eles? Estão descansando, né? Descansar, né? Que o cara não é de ferro. Vamos adicionar essa na conta de perguntas sem respostas novamente. Depois disso, eles resgatam a Holly, rola aquele encontro sentimental entre irmãos, além de resgatarem todas as outras crianças também. Claro, pausa para mencionar que a família do gordinho Kertman nunca mais foi vista desde que foram presos no celeiro. A essa altura, todos já morreram de fome e desidratação. Acontece mesmo. No fim, todo o grupo se reúne ao redor do Vecna antes que ele morra por definitivo. Cada um começa a lembrar do que passou durante os acontecimentos das temporadas e a Joyce resolve decapitar ele com um machado, dando um fim nisso.
Aí, cara. Cena boa da mãe solteira. Aliás, peraí. O Will não tava conectado a ele há literais 10 minutos atrás, sentindo até as dores de uma lembrança? Não era pra ele sentir também enquanto o vilão tá sendo decapitado? Ou a ligação Bluetooth não conta quando o bicho já tá quase indo de base? Bom, às vezes os roteiristas não foram pagos pra explicar essas partes. Na saída do mundo invertido, o grupo ainda tinha contas a resolver. Claro, mais de 1 hora de episódio restante, amigo. O exército já tava lá esperando todos eles e a busca principal era pela 11. Lembram que o destino da mesma, tecnicamente, era também ser arrastada pro limbo com o mundo invertido? Aparentemente acontece. Ela ainda estava dentro do portal e entra na mente do Mike pra se despedir. Preciso que você agradeça a eles por mim. Por serem tão legais comigo. Para, Dizer ouve. que ela Você é louca, morreu? maluca. Bom, tecnicamente nenhum corpo foi mostrado e a garota apenas desapareceu. Isso mesmo, tô dizendo que se a Netflix for paga o suficiente e se tiverem vontade vão dar um jeito de trazer temporada nova e com a 11 viva. Ao menos Tristemente. algum spin-off, tô falando isso com convicção. Que série sem falta de coragem do caralho. Verdade. Mas tá bom. Vamos deixar a review pro final. Clima de bosta e 18 meses se passam. Começamos com a Robin narrando novamente tudo o que anda rolando em Hawkins. A cidade não tem mais soldados, nem cercos, nem câmeras. Terá 2 anos de jeito. E ele continua sendo muito comedor. E o grupo principal, a turma de 89, vai se formar na escola hoje. Todos juntos. E a Max, hein? Ela não perdeu literais 2 anos de aula enquanto estava em coma? Vou dar um Foda-se, desconto aqui porque roteiro. todos eles cabularam aula esses anos e vão se formar do mesmo jeito. Ademais, foda-se, né? Ela tava em coma, tinha que passar de ano mesmo. Em casa, a série lembrou finalmente que o Dustin Banguela tem mãe e ela até aparece aí pra tirar umas fotos dele antes da formatura. Pra não dizerem que são só reclamações, vou elogiar o fato de terem trago a personalidade original do Dustin de volta. Olha como é mais da hora ver esse moleque dar um sorriso Banguela todo alegre. Lindo. Mas e a Suzy, hein? Namoradinha do Banguela. Terminaram? Ela nem sequer é sumiu. citada aqui. Os roteiristas esqueceram dessa também? Vale mencionar que o professor lá tava doidinho pra salvar o Dustin e também não teve um diálogo com ele. E o mesmo digo do Dustin com a Max. 0 interações. Mas falando em personalidade original, olha aí o Hopper logo depois aparecendo de barba feita, bigode e uniforme clássico de delegado lá das primeiras temporadas. Isso daqui foi ouro. Depois a Joyce recebe uma ligação da Karen dizendo que não vê o Mike desde ontem e o único que sabia onde encontrar o garoto era o próprio Hopper. Os 2 personagens eram os mais próximos da 11. Então, quando é encontrado, Mike diz que tinha planos e que ainda não superou perder sua namorada. Todo depressivo, ele nem tava querendo aparecer na formatura. Nessa hora, o Hopper aproveita para dizer algumas palavras reconfortantes. Diz que não é culpa do Mike e consegue convencer o garoto de que ele precisa. Na formatura, Dustin sobe ao palco e começa seu discurso. Pausa para a aparição repentina do pai do Mike. Ele nem sequer foi visto no hospital durante o ataque dos Democões, mas ao menos não esqueceram de mencionar a existência dele. Enfim, o Banguela consegue comover o coração de todos com seu discurso motivador. Termina dizendo que quer que a escola e os Só faltava o professores se chapéu pro fodam Hopper tá e com o todo estilo mundo clássico. aplaude quando ele se livra do manto de formatura e está usando a camisa do Hellfire. Não É era pra todo mundo Hellfire. odiar essa camisa? Sinceramente, que se foda. Anti-copyright, Confesso caramba. que deu uma certa vergonha alheia nessa hora. Copyright. Porém, vamos lembrar que mandar todo mundo se fuder e mostrar o dedo pro diretor enquanto pega o diploma era um desejo que o Ed compartilhou com o grupo nas temporadas passadas. Um bom jeito de honrar a memória do Ed. Por outro lado, também temos o último grande rolê entre os jovens adultos da série. O último rolê Nancy, entre os Jonathan, brothers. Steve e Robin se juntam para contar seus planos para o futuro e basicamente cada um vai seguir seu próprio caminho para longe de Hawkins. Pra resumir, o Jonathan e a Nancy realmente terminaram nos episódios passados. Eu achei que tinha sobrado alguma coisa pro Punhetinha, mas não sobrou nada. Todos ficam num clima de depressão e decidem que vão se encontrar ao menos uma vez por mês para dar um rolê depois que forem embora. A maioria dos jovens adultos sabe que esse encontro uma vez por mês nunca vai acontece. rolar. Pausa para mencionar que a Vicky também caiu no esquecimento. Esqueceu A Robin tudo. apareceu aí solteira sem nem mencionar a existência dela. Mas vamos considerar que ela brindou a companhia
companheiras controladoras, dando a entender que as duas terminaram. A nada nunca separar a gente. Incluindo. Nada mais prende eles ali e o jantar segue com o pedido de casamento do Hope em público. Eles estão reunidos jogando seu último D&D. Ali o Mike aproveita para misturar a história do jogo com o que de fato está acontecendo na vida de cada um. Ele diz que o Lucas e a Max vão ficar cada dia mais apaixonados e juntos, como já estão, que o Banguela vai passar os dias estudando na biblioteca, mesmo que ainda arranje tempo para sair com o Steve de vez em quando, que o Will vai sair viajando o mundo em bares gays para encontrar o amor verdadeiro e a aceitação, e termina dizendo que ele, o narrador, vai continuar por aí contando histórias, provavelmente indicando que o moleque vai publicar livros agora. Mike ainda menciona que nunca poderia contar a última história, a história da 11. Ele diz que de qualquer forma não precisa contar a história verdadeira. E que história verdadeira seria essa? Na versão dele, a 11 continua viva. Diz o Mike que ela deu um jeito de se esconder durante a explosão usando os poderes da 8, conseguiu fugir e foi para um lugar bem distante e bonito. Aí mais uma prova de que pra trazer a 11 de volta é só a Netflix ou a Millie Bob Shed querer. Ela encontrou uma pequena aldeia pra chamar. Os amigos descendo no porão meio que pra assumirem o lugar como a nova geração jogadora de D&D. Isso mesmo, aproveitem antes da invenção dos smartphones. E essa foi Stranger Things. Vamos dizer que foi um final que dividiu muitas opiniões. Vi pessoas dizendo que a Netflix mandou deixarem os roteiros mais burros justamente pelo costume que as pessoas tendem a assistir a série enquanto vê em TikTok. Não faz o menor sentido isso. Fato é que, querendo ou não, sendo fã ou não, a série deixou muitas perguntas em aberto e pontas soltas antes de finalizar. Esqueceram que algumas pessoas realmente prestam atenção na história. Esse não é o final que eu esperava. Ninguém importante morreu, nenhum choque absurdo, nenhuma cena pra te deixar em silêncio pensando, nada. Mas ainda assim, é Stranger Things, é grandioso, é a maior série da Netflix, né? Tenho respeito à jornada e só isso, porque esse final foi ruim. Para mim, muitas coisas podiam ter sido muito melhores e o fato de terem esquecido tantos personagens ao longo do caminho só mostra o quanto essa série deveria ter mais coragem pra matar. Considerando tudo isso, comigo, esse episódio em específico tem um 6, enquanto a série no geral tem, sei lá, 7. Até a próxima. Deixa pra lá, cara. Aí, E é isso, galera. Espero ter gostado. Gostou? Deixa o like no canal, ative o sininho das notificações. Amanhã ou segunda vai sair o vídeo da minha review, né? Do Clark, resumindo o Bem-vindo a Derry, tá, galerinha? E é isso. E depois a gente vai gravar reagindo aos 2 filmes de It a Coisa, tá, gente? É isso. Tchau, galera. Abraço pra